Aprendizagem pelas provações. Hoje iniciaremos a análise da justificativa número 46 para que ocorram, sim, provas, sofrimentos na vida do ser humano. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para nos transformar, tornando-nos mais mansos, pacientes e confiantes no Senhor. A não paciência é um fenômeno destrutivo. Sem tolerância e longanimidade, relacionamentos familiares são quebrados, amizades são interrompidas e a própria integridade e a vida ficam sob perigo. Com paciência e mansidão, coisas grandiosas são construídas. Versículos bíblicos pertinentes a esse tema. Sabendo que a provação da vossa fé promove a perseverança. Tiago 1:3. E era Moisés homem muito manso, mais que todos os homens da terra. Números 12:3. A vida de Moisés é repleta de lições para nosso aprendizado espiritual. Trata-se de um expoente da fé que viveu 3 grandes e bem distintas fases em sua existência, nas quais experimentou inúmeras dificuldades, mas que venceu de forma brilhante e grandiosa, tendo honrado o nome de Deus nas suas escolhas e decisões. Moisés é considerado um tipo do próprio Jesus, em função de sua vida de serviço em prol da libertação do povo do Senhor, das garras da escravidão do pecado. Moisés, o libertador. Inicialmente, temos Moisés nascendo escravo no Egito, entre os hebreus, na tribo de Levi. Ainda bebê, já passou por perseguição e foi colocado no rio Nilo pela mãe como forma de escapar do fatídico edito de Faraó, que determinava a morte de todo menino hebreu de 2 anos para baixo. Assim como aconteceria centenas de anos mais tarde com Jesus. O menino era formoso e foi tomado pela filha de Faraó como seu filho adotivo. Nos primeiros 40 anos da sua vida, Atos 7, 22 e 23, Moisés tornou-se um grande líder, pelo menos na perspectiva humana, sendo formado em ciências naturais, militares, diplomáticas, entre outras. Na vida palaciana, muitos colocavam nele a esperança de tornar-se o próximo rei do Egito, já que era um poderoso homem de grandes palavras e obras. Um dia decidiu que precisava visitar seus irmãos e o povo da sua origem. Nessa ocasião, tirou a vida de um egípcio que maltratava um hebreu e teve que fugir dali. Começava aí a segunda fase da sua vida, sendo agora uma experiência bem diferente da anterior. Por mais 40 anos, Atos 7, 28 e 30, na terra de Midian, seria ele agora preparado por Deus para uma grande missão. Entre as montanhas e desertos, trabalhando arduamente como pastor de ovelhas, Moisés teve seu caráter transformado, tornando-se homem muito manso. Nessa transição, da primeira para a segunda fase de sua vida, ele troca o cetro real pelo cajado pastoral. Um dia, contemplando uma cena indescritível, era um frágil arbusto envolto pelo fogo, mas que não se consumia, teve um encontro com Deus, o qual o incumbiu de voltar ao Egito e de lá retirar o seu povo. Depois de muito diálogo com o Senhor, Moisés assume a honrada função e parte para o Egito aos 80 anos, tendo pela frente uma longa e árdua jornada. Uma vida de dedicação ao trabalho, tendo de enfrentar grandes desafios, os quais, a partir de agora, tornam-se exponencialmente maiores. Ele deveria suportar com toda a paciência e mansidão que lhe fosse possível manifestar, de um lado, um povo rude e incrédulo, envolvido há muitos séculos com a idolatria egípcia, e, do outro lado, com os próprios egípcios, liderados por um rei extremamente mau e decidido a jamais abrir mão dos hebreus como seus escravos.
A estada de Moisés no Egito, nesta sua segunda experiência naquela nação, foi marcada por muitas provas de resistência da fé e da paciência. De um lado, como já mencionado, Moisés se via diante de um povo escravizado, já vencido pelas influências de outra cultura, tendo sua identidade própria, a de descendentes de Abraão, muito fragilizada e comprometida, ou seja, um povo com a personalidade própria quase que totalmente destruída pelos séculos de submissão à influência egípcia, ressaltando-se que toda essa personalidade mais brutal que pacificadora, mais arrogante que submissa e mais corrupta e idólatra que santificada, seria manifestada por inúmeras vezes durante a longa peregrinação no deserto. Esse era um desafio que somente um homem como Moisés poderia enfrentar e vencer. Mas, para complicar um pouco mais a situação do nosso velho libertador, do outro lado havia um governante impiedoso, arrogante, insensível e muito poderoso. Tutmés III faria de tudo para dificultar ao máximo a libertação do povo hebreu, sendo que tal atitude não se embasava, em primeiro plano, na possibilidade de o Egito perder uma força de trabalho de quase 2 milhões de pessoas, mas sim na possibilidade de, em perdendo aqueles escravos, ter sua imagem fragilizada, seu governo ridicularizado, seu poder diminuído e de tornar-se, com isto, a vergonha da sua dinastia de poderosos reis. Mas, conforme relata a Bíblia e a história, Tutmés III perdeu não somente tudo isto, como também o poderio egípcio e, é claro, aqueles escravos também, ou seja, perdeu tudo. Mas Deus não se interessa em destruir e, aliás, ele a nada destrói. A vinda de Moisés ao Egito para libertar seu povo da escravidão não tinha como intenção apenas libertar esses hebreus. No plano divino, a intenção era, também, libertar os próprios egípcios da sua vida de rebelião contra o Senhor. Mais de 400 anos antes desse episódio, Deus enviara um outro homem hebreu para salvar o Egito da total destruição, José. Esse homem fora um milagre para a nação idólatra. Através de José, o Egito não só sobreviveu aos anos de miséria e fome que se abatiam sobre aquela região, mas ainda aumentou em muito sua riqueza e o poder de Faraó multiplicou-se. Um homem apenas, que até então havia sofrido duras provações, tornou-se o governador do Egito e o salvador daquele povo e de outros povos. Assim é quando Deus tem à sua disposição um servo fiel. Ele salva nações inteiras da ruína e da destruição. Mas agora, decorridos mais de 400 anos, Deus envia outro hebreu para salvar o Egito da degradação e do declínio iminente, Moisés. Em sua primeira audiência com Tutmés III, ele já apresenta um testemunho extremamente forte, como argumento para a libertação do povo. Deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo 7:16. Deus dissera a Faraó que seu povo iria servi-lo e não mais aos egípcios. O Senhor desejava receber a adoração do seu povo, o qual não adoraria mais ao próprio Faraó e aos seus falsos deuses. Ou seja, um contexto de adoração estava envolvido aí. O Senhor fez pelo menos 10 tentativas para amolecer o coração do rei, dos seus líderes e do seu povo, as quais foram infrutíferas, infelizmente. Se houvesse cedido, humilhando-se diante do único e verdadeiro Deus, Faraó teria trazido para o seu país as mais elevadas bênçãos de Deus, maiores até mesmo que aquelas proporcionadas pela atuação de José, mesmo com a provação mais pesada, que foi a morte dos seus primogênitos, eles não cederam. A libertação autorizada por Faraó nessa ocasião era falsa. Em poucos dias, lá estavam os egípcios no encalço do povo hebreu para destruí-los totalmente.
Amanhã continuaremos com essa impressionante história, onde Deus transforma um homem chamado Moisés, mas, em função da arrogância de outro homem, não o consegue transformar: o Faraó.